Olá, pessoal, tudo bom? Ah, Mais uma vez falando sobre o nervo vago, não vou me cansar de falar nele, tá? Eu adoro esse bichinho, tá? Esse artigo vai fazer uma revisão, tá? Com relação à fisiopatologia, tá? Do nervo vago e aplicabilidade clínica, tá? Então, o nervo vago ele tem diversas funções, ele é um grande informante do sistema nervoso central, tá? Para as informações que estão vindo das vísceras nossas, tá? E nós temos um raminho na orelha, tá? Na concha cimba e na concha, tá? Onde a gente consegue acessar esse nervo vago e modular a distância, como se fosse um hacker de sistema elétrico, sistema eletrônico, tá? E ele tem uma atividade, além de ser um informante importante, ele tem uma atividade anti-inflamatória significativa. E todo mundo sabe que uma inflamação dói, tá? Então, se a gente tem um mecanismo que diminui a atividade anti-inflamatória, como é o caso, através do receptor nicotínico alfa-7, né, nós podemos modular isso aí. Tá? Então, na minha experiência no consultório, já tenho mais uso, estimulação vagal há mais de 10 anos, tranquilamente. Tá? Então, já tenho uma experiência bem legal com essa arma terapêutica, e pode ser utilizada a nível doméstico. A pessoa compra o próprio aparelho, depois que a gente consegue estabilizar o quadro da pessoa, seja o que for, e depois a pessoa faz uma modulação em casa. Teve uma certa feita que eu fiz, testamos para zumbido num paciente, não adiantou nada, ele usou o aparelho por um mês, tá? E depois quando ele voltou para devolver o aparelho, falou, não vou comprar. Mas por que? Não adiantou? Não teve alteração no seu zumbido, né? Não, a minha pressão e a minha diabetes caiu pela metade, tá? Diminui pela metade o número de remédios. Então, nesse caso especificamente, a gente conseguiu reduzir com a estimulação vagal, feito diariamente, tá? A diabetes e a hipertensão. E tem vários estudos já confirmando isso, tá? Principalmente em modelos animais, onde você consegue controlar o diabetes e a hipertensão. Por exemplo, né? Além de controlar a dor, que é o alvo do artigo. Beleza? Claro, uma pancreatite, uma dor de câncer, ela vai ser coadjuvante, ele vai entrar em conjunto com outras estratégias, tá? Não apostar as fichas todas nessa modulação. Tá? Mas como coadjuvante, sim. Tá? Em outras situações, essa estimação ela realmente é bem eficaz. Beleza? Divirtam-se. Até mais. A dor crônica é um problema que afeta milhões de pessoas, né? Mas e se a solução não estivesse num remédio, e sim numa tecnologia que consegue acessar os próprios sistemas de cura do nosso corpo? Hoje, a gente vai mergulhar em como a estimulação do nervo vago está fazendo exatamente isso. A ideia toda começa com essa pergunta: e se a resposta para a dor crônica não estivesse num frasco de comprimidos, mas já bem aí, conectada dentro de nós, só esperando o jeito certo de ser ativada? E olha, isso não é coisa de ficção científica, não. A gente está falando de uma tecnologia real chamada estimulação do nervo vago, ou ENV. E o que ela faz é basicamente isso. Ela liga o interruptor dos mecanismos que o próprio corpo tem para aliviar a dor. Ok, então vamos entender isso direito. Para a gente sacar como essa tecnologia funciona, primeiro a gente precisa conhecer a peça-chave biológica de tudo isso. O grande protagonista da nossa história é o nervo vago. Pensa nele como se fosse a principal autoestrada de informação do corpo, sabe? Uma via de mão dupla que vai do cérebro até o abdômen, conectando tudo e garantindo que a comunicação entre o cérebro e os órgãos vitais aconteça. E uma das coisas mais interessantes sobre o nervo vago é que ele funciona como um grande sensor. Cerca de 80% das suas fibras são o que a gente chama de aferentes, ou seja, elas mandam informação do corpo de volta para o cérebro. É por isso que ele é tão importante em praticamente tudo, desde o ritmo do coração até a digestão e, claro, o ponto crucial para nossa conversa, a capacidade de modular a inflamação. Certo. Então, como é que estimular esse nervo específico consegue de fato aliviar a dor? Vamos dar uma olhada na ciência por trás disso. O principal mecanismo tem um nome meio técnico: via anti-inflamatória colinérgica.
mas na prática é bem direto. Funciona assim: a estimulação do nervo vago faz com que ele libere um neurotransmissor, a acetilcolina. Essa substância, então, se conecta às células do nosso sistema imune e basicamente dá uma ordem para elas se acalmarem, diminuindo a produção daquelas proteínas que causam inflamação. É como ter um controle de volume para a inflamação no corpo. E não para por aí, viu? A INV também dá um empurrãozinho na liberação de outros neurotransmissores como a norepinefrina e a serotonina, que são tipo os analgésicos naturais do cérebro. E, ao mesmo tempo, ela acalma outras células cerebrais que podem estar superativadas. Ou seja, é uma abordagem com vários alvos diferentes para controlar a dor. Tá, a teoria é ótima, super promissora. Mas, e na vida real? Como é que a INV se sai nos testes clínicos? Vamos ver o que os resultados dizem para diferentes tipos de dor. Então, quando a gente olha para os resultados, o quadro é bem variado. Para dores de cabeça e enxaqueca, a eficácia é impressionante. Para dores que vêm de inflamação, como na síndrome do intestino irritável, os resultados são bem promissores. Agora, quando a gente fala de dor neuropática, tipo fibromialgia, a coisa fica mais mista. Tem algum benefício, sim, mas não chega a ser melhor do que os tratamentos que já existem. E o grande caso de sucesso é, sem dúvida, no tratamento da enxaqueca. Para se ter uma ideia, num estudo super importante, quase 65% das pessoas sentiram a dor diminuir pela metade em apenas 2 horas de tratamento. É um número muito forte, que mostra o baita potencial dessa terapia. Mas, para a gente ter uma visão completa, é importante ver onde a INV ainda encontra dificuldades. Em estudos sobre fibromialgia, por exemplo, ela não foi muito melhor do que um programa de exercícios. E para a dor da pancreatite crônica, ela praticamente não superou um tratamento placebo. Isso mostra que, por mais poderosa que seja, não é uma cura universal, sabe? Não funciona para todo tipo de dor. Então, qual é o próximo passo? Para onde essa tecnologia vai a partir de agora? Vamos dar uma olhada no futuro da INV e no que ela promete para o controle da dor. Olha, uma das maiores evoluções aqui é a mudança dos aparelhos invasivos para as opções não invasivas. Antes era preciso uma cirurgia, agora existem dispositivos portáteis que estimulam o nervo através da pele, ali no pescoço ou na orelha. Isso torna a terapia muito mais segura, mais barata e, claro, muito mais acessível. E o futuro parece estar na combinação de terapias. A NVI, por exemplo, já foi aprovada nos Estados Unidos para ser usada junto com a reabilitação, na recuperação de derrames, porque ela ajuda o cérebro a se religar. E quando combinada com outras coisas, desde terapia até medicamentos, o potencial de criar resultados ainda mais fortes é enorme. Muito maior do que qualquer tratamento usado sozinho. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, uma reflexão. Conforme a gente aprende a conversar com o sistema nervoso na sua própria linguagem, a linguagem elétrica, será que estamos entrando numa nova era da medicina? A era da medicina bioeletrônica, onde os tratamentos são ajustados de forma precisa para a fisiologia de cada um, oferecendo uma terapia realmente personalizada? Fica aí o pensamento.